Estamos de volta com o grande debate. O PL se firmou como o maior partido da Câmara na fase final da janela partidária. A bancada já está com 100 deputados diante das movimentações que vão até esta sexta-feira. Isso foi resultado da chegada de 16 novos deputados e da saída de outros 4 parlamentares. A legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro teve o melhor resultado entre os partidos na Câmara. Por enquanto, o União Brasil é quem obtém o pior resultado, depois de perder 18 nomes e garantir apenas 2 novas filiações. Levantamentos parciais feitos pela própria CNN. E diante desta situação, o partido União Brasil aposta no fortalecimento da federação partidária com o PP. Vamos ao debate, começando agora com o Leonardo. Essa movimentação na janela partidária favorece, fortalece Flávio Bolsonaro? Sem sombra de dúvida que fortalece, pois é o partido do pré-candidato Flávio Bolsonaro à presidência da República. Deputados federais são, durante a campanha, também cabos eleitorais. Quanto mais cabos eleitorais um candidato tem, mais força ele tem em campo e a campo. Agora, há que se lembrar também que não necessariamente a movimentação quantitativa representa efetivamente ganho de espaço, tanto geográfico quanto eleitoral. Não adianta entrar 16 e os 2 que saírem serem maiores do que os 16 somados. Não estou dizendo que esse é o caso do que aconteceu no PL, mas há uma análise mais a miúde para poder fazer, com todas essas características colocadas, para poder assim julgar no detalhe se efetivamente isso foi positivo ou negativo. Do ponto de vista de bancada, não há dúvida. Não resta dúvida que há um esvaziamento do centro para aumento das polarizações. E nas polarizações, vence o PL nesse instante com o aumento da sua bancada. Esse aumento da bancada está distribuído em todo o Brasil, o que para uma campanha nacional de Flávio Bolsonaro é extremamente proveitoso. E lembrando que o PL também está se especializando nos estados a ter lideranças que despontam em muito com o seu primeiro lugar no número de votação. Isso também, para os outros deputados, acaba sendo uma grande vantagem pelo sistema eleitoral que nós temos, a maneira com a qual nós distribuímos as cadeiras do Congresso Nacional. Isso está totalmente vinculado à Câmara dos Deputados, ao coeficiente eleitoral e puxadores de voto, que o PL tem vários em vários estados, faz com que o número de cadeiras do PL em cada estado aumente. Então, dentro desta estratégia, o Flávio Bolsonaro tem uma vantagem com seus cabos eleitorais, o que não quer dizer efetivamente que todos esses que se movimentaram vão efetivamente conseguir vencer as eleições por conta do coeficiente eleitoral, que ainda há que se estudar e efetivamente saber o número adequado. Nesse momento, tem um monte de gente montando chapa, tem um monte de gente falando isso ou aquilo, mas a verdade mesmo a gente só consegue apurar na urna. Fato é que o PL com 100 é a maior bancada hoje do Congresso, e isso vai refletir positivamente no campo eleitoral, principalmente junto à candidatura de Flávio Bolsonaro. Mesma pergunta para você, Soraya. Essa movimentação na janela partidária favorece, fortalece Flávio Bolsonaro? Yuri, o Brasil é um país paradoxal. Talvez também pela sua dimensão continental, ele apresenta paradoxos que são, por exemplo, o fato de nós estarmos vivendo um clima absolutamente polarizado no Brasil, mas polarização essa que necessariamente talvez não se reflita lá nos currais eleitorais, lá nas paróquias específicas onde esses deputados e deputadas realmente vão buscar os seus votos. Eu digo isso porque, independentemente desta polarização, como eu dizia, nós podemos ter relações político-partidárias lá nos currais eleitorais que necessariamente não serão correspondentes ao candidato que está na cabeça da chapa. Obviamente, nenhum desses candidatos pode fazer campanha ou fazer dobradinhas ou qualquer coisa parecida para além daquelas que são as determinações, seja das suas próprias siglas, seja também das federações. Mas o que eu estou querendo dizer é que a cultura política local, ela é bem diferente daquilo que se imagina em termos nacionais.
Claro que quantitativamente 100 deputados é algo que se precisa considerar, mas qualitativamente isso, em termos de adesão a uma campanha em determinados lugares, pode não significar muito. O PT tem, a esquerda tem alguns espaços no Brasil onde a sua presença é uma presença mais efetiva, e aí vamos falar do Nordeste. A direita tem, no sul do Brasil, sim, um espaço eleitoral bastante forte, de maneira que as trocas de partidos, elas podem significar algo importante na medida em que se coadunarem com aquelas que são também as perspectivas daquelas regiões. Então, uma troca de partido do União Brasil para o PL no Rio Grande do Sul não vai fazer grande diferença. Talvez uma troca de partido, seja do União Brasil para um PL lá na Bahia, vá fazer diferença sim, porque lá a grande marcha de votos vai em direção ao PT. Portanto, não favorece necessariamente o crescimento da candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu acho que existem outros elementos que a gente precisa considerar, mas a gente fala sobre eles daqui a pouco mais. É isso. Nossa próxima questão, Leonardo, a perda de tamanho do União Brasil muda a configuração de poder em Brasília? Muda sim, Yuri, muda porque vamos lembrar o que é a União Brasil. A União Brasil é a união do PSL, antigo partido de Jair Bolsonaro, com democratas. E agora a União Brasil, buscando a federação com o PP, tenta restabelecer essa importância que, quando ele nasceu, fusão de PSL e democratas, isso aconteceu. Agora, existem muitas movimentações que antecedem essa diminuição do União Brasil. Então, o que eu me lembro aqui, rapidamente, antes mesmo de fazer isso, o senador Rodrigo Pacheco, que sai do Democratas e vai para o PSD. Hoje já está no PSB de bola. Mas esses movimentos já não são de hoje, que vem enfraquecendo a estrutura do PSL. E isso não tão somente é a constatação de uma desidratação com o passar do tempo. Soraya, a perda de tamanho do União Brasil muda a configuração de poder em Brasília? Olha, Yuri, o União Brasil ficou apelidado pelos corredores e também pelo que se lê na imprensa como Desunião Brasil. Isso vem de longa data, ou seja, é algo que vem se desmanchando a olhos vistos, com alguns pertencendo, inclusive, ao próprio governo, outros na franca oposição, de maneira que o União Brasil é um partido que tem já na sua própria base estrutural várias questões que acabam não lhe dando coesão interna para que ele tenha condições de se colocar num cenário político de uma forma melhor do que aquela que ele conseguiu ali, equilibrando os pratos, digamos assim, entre os poderes na Praça dos Três Poderes, entre o Palácio do Planalto e o próprio Congresso Nacional. Mas, se você me permite dizer, eu acho que o que muda realmente é que o processo eleitoral, seja em relação a Flávio Bolsonaro ou Lula, para um outro momento a gente discutir a pesquisa sobre as rejeições às figuras históricas, tanto Bolsonaro quanto Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que tem um elemento aí geracional que a gente precisa prestar atenção para esse novo pleito que nós vamos ter a partir de outubro. Essa pesquisa Raízes da Rejeição, Atlas Intel Arco Advice, foi trazida em primeira mão aqui na CNN.